Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Amém. Irmãos e irmãs, nós estamos no 5º domingo do tempo da Quaresma. Estamos cada dia mais próximos da alegria da Páscoa. E hoje a palavra vem renovar a nossa esperança. Para isso, nós temos no Evangelho de hoje um milagre impressionante do Senhor. O grande sinal da ressurreição de Lázaro. Vão até Jesus e dizem: Lázaro, teu amigo, está doente. E quando Jesus vai até Lázaro, em Betânia, acontece que ele está morto há 4 dias. E o evangelista faz questão de frisar que ele está sepultado e já cheira mal. Assim, ele deixa claro que ele está morto mesmo. Mas, para o Senhor, esta morte não é mais poderosa do que um sono. E de fato, assim, ele acorda Lázaro. Pede que retirem a pedra, então exclama com voz forte: Lázaro, vem para fora! E aquele que estava morto caminha para fora do sepulcro, com as ataduras mortuárias ainda, os lençóis, o rosto coberto, e todos ficam impressionados com tão grandioso poder. Meus irmãos, todos nós já fizemos a experiência de sepultar alguém a quem nós estimamos, a quem nós amamos. É doloroso. E nesse tempo em que a enfermidade se espalha pelo mundo, muitas pessoas perdem os seus entes queridos. Talvez você tenha alguém conhecido seu que tenha falecido recentemente. E diante desse evangelho, nós poderíamos nos perguntar: mas será que a mão de Deus está mudada? Será que Ele não pode fazer isso ainda hoje? Por que é que Ele não deixa aquele a quem eu amo perto de mim? Não faz com que volte à vida? Será que o poder do Senhor mudou? Ah, meus irmãos, este milagre grandioso que Jesus fez com Lázaro é apenas um sinal, uma amostra do grandioso, do muito maior milagre que Ele deseja fazer nas nossas vidas. O que Ele deseja fazer e já realizou, na verdade, comigo e com você, é muito maior do que a ressurreição de Lázaro. Mas podemos perceber isso partindo da primeira leitura hoje do livro de Ezequiel. Esta leitura do capítulo 37 é a conclusão de uma profecia, a profecia dos ossos ressequidos. Nessa profecia, o profeta Ezequiel é levado pelo Espírito e descreve uma visão de um vale cheio de ossos. Ele caminha no meio desses ossos e eles estão todos secos. Ou seja, há muito tempo a morte tomou conta daqueles corpos. Os ossos estão todos misturados. Mas veja o que diz aqui o livro do profeta Ezequiel no capítulo 37, antes da primeira leitura de hoje. Então o Senhor disse: profetiza a respeito destes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim fala o Senhor Deus a esses ossos: eis que vou fazer com que sejais penetrados pelo Espírito e vivereis. Cobrir-vos-ei de tendões, farei com que sejais cobertos de carne e vos revestirei de pele. Porei em vós o meu Espírito e vivereis. E Ezequiel profetiza de acordo com o que recebe. Então, enquanto ele profetiza, há um ruído, depois um tremor, e os ossos se aproximaram uns dos outros.
O profeta descreve: vi então que estavam cobertos de tendões, estavam cobertos de carne, revestido de pele por cima, mas não havia espírito neles. Então disse: profetiza o Espírito, profetiza, filho do homem, e dize: assim diz o Senhor Deus, Espírito vem dos 4 cantos e sopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei de acordo com o que ele me ordenou. O Espírito penetrou-os e eles viveram, firmando-se sobre os seus pés como um imenso exército. Esta passagem, meus irmãos, é a nova criação do homem realizada em Cristo. Isto aqui é o que aconteceu no dia do nosso batismo. Quando o homem lá atrás pecou, se separando de Deus, aconteceu a pior das mortes. Uma morte que deve ser muito mais temida e evitada do que a morte do corpo, é a morte da alma. Que não se trata de uma aniquilação total da alma, mas da separação de Deus. Perder a graça de Deus. E então, o Senhor não somente faz com que aqueles corpos sejam restaurados, mas recria o homem, assim como lá atrás no Gênesis. O Senhor soprou a vida sobre o homem formado do barro. Aqui, ele sopra o ruá. E aqueles antes ossos ressequidos recebem o Espírito de Deus e se tornam um imenso exército. No dia do nosso batismo, nós recebemos o Espírito Santo, que nos renovou e fez com que experimentássemos uma verdadeira ressurreição espiritual. No entanto, meus irmãos, nós, mesmo tendo recebido o Espírito Santo, mesmo tendo recebido a vida nova em Cristo, podemos, pelo pecado, rejeitar esta vida e escolher a morte. Nós podemos, por causa de tudo aquilo que acontece conosco, desanimar, desesperar e assim andar vivos aqui neste mundo, como aqueles corpos estavam em pé, mas como que mortos por dentro, sem vida interior. E é essa ressurreição que o Senhor deseja realizar em nós. Nós estamos nos preparando para celebrar a Páscoa e na grande vigília pascal, todos os batizados renovam o seu batismo. Nós estamos nos preparando para isso, mesmo que você vá participar das celebrações pascais da tua casa. Você vai ser convidado a renovar em si, pela graça do Senhor, o compromisso com essa vida nova. Portanto, não deixe, não permita que tudo o que você está vivendo agora cause no seu coração o desespero, a falta de fé, porque o Espírito Santo deseja habitar em você. Aqueles ossos, eles representavam o povo de Israel como que morto. Ele diz aqui, o profeta: então ele me disse, filho do homem, estes ossos representam toda a casa de Israel, que está a dizer: os nossos ossos estão secos, a nossa esperança está desfeita, para nós está tudo acabado. O que é que tenta roubar a tua esperança? O que é que tenta fazer com que você desespere da graça de Deus? Seja o que for, isto que te acontece não é nada, é como um sono, assim como a morte de Lázaro era como um sono. Quando o Senhor foi ressuscitar Lázaro, antes ele falou com o Pai. Ele disse: Pai, eu te dou graças porque tu sempre me ouves. Eu sei disso, mas eu não digo isso por causa de mim, mas por causa desses que estão ao meu redor, para que ouvindo isso, creiam que tu me enviaste. Jesus realiza a ressurreição de Lázaro.
e permitiu que ele morresse antes. Não para que aquele amigo dele simplesmente voltasse à vida e permanecesse mais alguns anos ali junto dele, porque ele morreu de novo depois. Mas sobretudo, para nos mostrar que morte nós devemos evitar. A verdadeira morte. A morte espiritual. Se nós permanecemos com vida dentro de nós, se nós temos o Espírito Santo dentro de nós, pode acontecer o que for externamente, mas nós permanecemos esperançosos. Na segunda leitura, Paulo diz com muita propriedade: se Cristo está em vós por meio de seu Espírito, embora o vosso corpo esteja ferido de morte por causa do pecado, por dentro vocês estão vivos. A vida está em vós por meio do Espírito. O vosso Espírito está cheio de vida. O que significa isso? O corpo ferido de morte por causa do pecado. Ora, quando o homem pecou, se separando de Deus, ele perdeu graças especiais que ele tinha antes disso, chamados de dons préternaturais, além da grande graça que era a amizade com Deus. E dentre esses dons préternaturais estava que o homem não passaria pela morte. Por uma graça especial de Deus, antes do pecado, o homem e a mulher terminariam o curso de sua vida terrestre e iriam para junto de Deus em corpo e alma. Mas quando entrou o pecado na história da humanidade, o homem rompeu a sua relação com Deus, então perdeu essas graças especiais, esses dons préternaturais. Então a morte entrou no mundo por causa do pecado original. O que Paulo está dizendo, portanto, é: embora por causa do pecado original a gente tenha que passar pela morte, dentro de nós há algo que não se acaba. A nossa alma é imortal por si mesma. Mas ainda mais, com o Espírito Santo que habita dentro de nós temos uma vida sobrenatural, que nos dá uma alegria e uma esperança que não passam. Mas, meus irmãos, não é só isso. A esperança, a alegria, a boa notícia da palavra de hoje não é somente uma ressurreição espiritual que o Senhor realiza em nós, mas também a ressurreição da carne. Paulo completa depois. Ele diz: se Cristo está em vós, se o Espírito está em vós, esse mesmo Espírito que habita em vós ressuscitará, vivificará os vossos corpos mortais. E do que se trata essa ressurreição da nossa carne? Será que é como a ressurreição de Lázaro? Não. Será como a ressurreição de Cristo. A ressurreição de Lázaro não foi a ressurreição final. O seu corpo foi revivificado, mas ele morreu de novo. Ele terminou o curso de sua vida aqui na terra e a sua alma se separou do seu corpo. Então ele foi julgado depois, como todos nós seremos. Mas, meus irmãos, nós, quando o Senhor voltar na sua segunda vinda, nós ressuscitaremos se morrermos em graça. Ressuscitaremos gloriosamente como Cristo ressuscitou. Então não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais doença, não haverá mais imperfeição, só haverá alegria eterna do lado do Senhor. Esta é a nossa esperança. Esta é a ressurreição que o Senhor nos reserva. Diante disso, meus irmãos, nós percebemos, só nos basta nos alegrarmos. Não há pelo que nos entristecermos. Não há por que desesperarmos. Nós estamos agora nos preparando para entrarmos na semana maior da nossa fé. Ouçamos o que o apóstolo Paulo diz: vivamos segundo o Espírito. Porque se nós vivermos assim, não há nada que abale a nossa esperança. Hoje, permita que esse Espírito que foi colocado dentro de você no dia do teu batismo te renove interiormente.
que Ele tire de dentro de você o que não faz parte da vida nova em Cristo, que Ele te ressuscite nas suas dores, nos teus pecados, nos teus vícios, nas suas angústias. Peçamos a graça do Senhor. Espírito Santo, Tu és aquele que nos dá vida. Vem sobre nós hoje, como o Senhor veio a nós no dia do nosso batismo. E nos faz, Senhor, renovar a fé em Ti, a esperança na ressurreição que o Senhor nos reserva. Faz-nos voltar ao primeiro amor, Senhor. Tira-nos do desespero, da angústia. E como aqueles ossos voltaram à vida e se tornaram um exército, faz com que os Teus filhos, mesmo de seus lares, de suas casas, nas situações de dificuldade que vivem, sejam um exército em oração, um exército que vive segundo a Tua vida para nós. Em nome do Pai, e do Filho, e Espírito Santo.